Olá, meu nome é Álvaro Martins, quero conversar com vocês agora sobre cibersegurança. Esse tema não começou agora a ser estudado, não começou agora a ser pensado, porém, hoje ele está emergente, ele está na pauta de qualquer alto executivo, de qualquer empresa. Pra vocês terem uma ideia, Fórum Econômico Mundial em Davos, no ano lá em 2022, já colocou cibersegurança como um dos riscos mais relevantes e a cada ano vem agravando, né? 2023 agravou mais ainda, 2024 mais ainda, foi agravando a importância disso como um risco que vai afetar o planeta inteiro e já está afetando. Empresas gastando muito dinheiro com isso e cada um de nós, pessoa física mesmo no dia a dia, tendo várias intercorrências sobre esse assunto. Então, cada vez mais esse é um assunto relevante. À medida que as empresas caminham no seu projeto aí na sua jornada de transformação digital, de aceleração digital, maior é a relevância desse tema. E aí para todas as empresas, de qualquer tamanho. Muito bem, primeira coisa que a gente tem que entender, né? 100% seguro não existe. Quem falar isso ou é desonesto, mentiroso, ou não sabe o que está falando. Segurança cibernética é composta de um tripé: ferramenta tecnológica, processo e procedimento e pessoas. E a gente vê, diversas pesquisas mostram que o ponto mais crítico dessa história toda são as pessoas. Várias pesquisas apontam aí na ordem de 85% dos problemas, dos incidentes de cibersegurança são originados nas pessoas. Muito bem. Partindo disso, vamos entender o seguinte: quais são os objetivos da segurança da informação? O que a segurança da informação deveria garantir para as organizações e para cada um de nós? 3 aspectos: confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que é confidencialidade? Aqueles dados lá da minha empresa, do meu negócio, só interessa a minha empresa, ao meu negócio. Indo para o âmbito das pessoas físicas, eu e você, né? A gente tem já no Brasil, valendo, cobrando multa, vigorando, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que começou lá na Europa, GDPR, General Data Protection Resolution, que trata de dados pessoais. Então, os meus dados pessoais só interessam a mim e a quem eu deixar saber esses dados. Então, tem toda uma legislação que vai falar detalhadamente de 10 princípios, etc. Estamos falando de confidencialidade. O segundo objetivo da segurança é integridade. O que é integridade? Imagina uma indústria que produza medicamento, por exemplo. Essa indústria, ela tem lá um monte de tecnologia, inclusive um sistema integrado que alimenta a sua produção de medicamento. E lá no sistema integrado, está informando lá a área de produção, automaticamente, qual é o tanto peso de uma droga X. Então, 0,02 miligramas. Imagina que o criminoso, o cybercrime, entra no sistema e troca 0,02 miligramas por 0,2 gramas. O que é possível acontecer? Matar gente. Nós estamos falando de integridade. Outro exemplo, pensa em utilities, energia elétrica. Hoje, cada vez mais, dependendo do país, não é? Países muito informatizados, que já estão bem à frente na jornada de transformação digital, tudo está integrado, tudo é digital, tudo está programado no sistema. A velocidade dos trens ou, sei lá, a energia elétrica e por aí vai. Aí o cybercrime entra lá e muda isso. Está afetando a integridade, pode provocar mortes e tudo. Integridade. O terceiro objetivo é disponibilidade. O que é isso? Quanto mais a empresa usa tecnologia, mais ela está dependente de tecnologia. Mais a tecnologia não pode parar. O que o crime faz? Ataque de negação de serviço, por exemplo. Afeta a disponibilidade. Então, esses são os 3 principais objetivos da segurança. Para fazer um gerenciamento adequado disso, é preciso ter uma administração profissional. Porque a gente tem que, primeiro, planejar, saber o que é, como é que funciona, dimensionar as coisas direito, treinar as pessoas, conscientizar as pessoas. No segundo momento e concomitantemente, proteger. Proteger ferramenta tecnológica, que não basta ter ferramenta, tem que saber usar, né? E eu costumo dizer, às vezes alguns pensam que eu estou exagerando, cada vez menos, porque isso está sendo cada vez mais comum, né? Eu costumo dizer que tem 3 tipos de organização. Aquela que já teve um incidente cibernético,
aquela que vai ter e a que está tendo e não sabe. Como é que você está tendo e não sabe? Existem, em alguns cursos aqui na Fundação, a gente até detalha isso mais a fundo, a anatomia clássica de um ataque. O criminoso, ele primeiro tem que entrar na sua rede. A hora que ele entra na sua rede, ele promove uma propagação lateral. Isso leva tempo. Pesquisas mostram que esse tempo tem cada vez mais diminuído. Então, você pode estar já sendo objeto de uma propagação lateral, ou já pode ter algum software malicioso na tua rede, executando uma comunicação de comando e controle com algum criminoso fora, e você não está sabendo ainda. Por isso que existem 3 tipos de organização. Aquela que já teve um incidente, a que vai ter, e a que está tendo, está em curso e você não sabe ainda. Então, o terceiro momento, então, primeiro planejar, segundo proteger efetivamente, e o terceiro, saber reagir no tempo certo. Então, planejamento, proteção e reação é um ciclo que não pode parar, tem que estar vivo. Isso é possível com administração profissional, né? A gente gosta muito de usar essa figura que parece uma cebola, né, para falar de cibersegurança. Na verdade, tem vários outros anéis essa cebola. Eu tirei um retrato só para mostrar aqui para vocês o que diz respeito a processos de pessoas. Segurança da informação é tecnologia, processo e pessoas. Quando a gente fala de processo e pessoas, tem coisas que qualquer empresa pode fazer. A minha, a tua, qualquer uma, independente de tamanho. Primeiro, campanha de conscientização. Ajudar a elevar o nível de conhecimento de educação digital. Fazer treinamentos, mudar realmente o modo de pensar, né? Ter uma governança de segurança da informação maior. E é claro, cada um desses itens tem uma infinidade de assuntos que a gente pode conversar mais a fundo, né? Tem frameworks, como eu comecei falando com vocês aqui, o tema segurança da informação não começou agora, já tem vários anos, então a gente já tem muito conhecimento nisso. Hoje isso está na pauta de todo mundo, mas não que a gente está aprendendo isso agora, a gente já sabe. Então tem coisas que qualquer empresa pode fazer. Estar compliance com legislações, eu coloquei aí, por exemplo, as relativas a dados pessoais. A empresa não é que ela pode fazer, ela tem que fazer, né? E implementar multifator de autenticação, não só senha, né? Cuidar muito melhor da identificação de senha, a gente trata muito mal senha. E no limite, né, no final da conversa aqui, tem um plano de continuidade de negócio. O plano de continuidade de negócio, gente, é assim, é formado por 4 pilares, está aí mostrado para vocês, né? O primeiro, programa de administração de crise. O que é o programa de administração de crise? É antes do incidente, você tem uma série de procedimentos e de coisas já feitas. Segundo, um plano de continuidade operacional. O que é isso? Na hora que tiver um incidente, o que eu faço? Como é que eu continuo trabalhando? Terceiro pilar aí, né? Um plano de recuperação de desastres, que se refere aos ativos, às máquinas. Então, aquela máquina foi infectada e não está indisponível. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter um ambiente redundante, assim, assado. E por último, aqui um quarto elemento é um período de retorno à normalidade. Porque muitas vezes, após o incidente, a empresa não vai mais voltar a ser o que ela foi. Vai ter uma outra realidade. Então, às vezes eu sou demandado aí a mídia de um modo geral, né? Como eu já falei, não é só a mídia especializada. A mídia genérica, geral, né? Ela vai lá e recorre à Fundação Getúlio Vargas perguntando quem pode falar sobre isso, cibersegurança e tal, e muitas vezes recorrem a mim aqui. E eu dou exemplos aí de casos concretos que estão na mídia, aí, casos públicos, que o problema não é falar, a empresa não tem conhecimento, ela não tem ferramenta, tem. Muitas vezes o problema maior é o tempo que demora para voltar. Por que demora para voltar? Porque não tem um plano de continuidade adequado. Quando a gente vê, gente, vários setores já sendo regulados nesse assunto, vários, né? Setor financeiro, saúde, utility de modo geral e cada vez mais setores, o regulador quase sempre ele começa com 2 itens. Primeiro, programa de conscientização, para quê? Para diminuir o risco que é a maior incidência é em cima de pessoas. Então, vamos elevar o nível de educação digital. Programa de conscientização e plano de continuidade. Porque um grande problema é quando a empresa tem um incidente e ela demora muito para voltar. Às vezes com perdas assim significativas. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente tem que levantar um principal documento, a gente chama de BIA. O que é BIA?
Business Impact Analysis. O que a gente faz? Olha para cada processo de negócio da empresa e olha qual tecnologia suporta esse processo. E estima qual é o impacto, tanto quantitativo, dinheiro, como qualitativo, de um incidente cibernético. Então, é um tema que você vai ter que ter contato com ele. Sugiro, recomendo fortemente que esse contato seja cada vez maior. Muito obrigado e um grande abraço.